Olá pessoal, nos encontramos novamente na terceira aula. Como visto na aula anterior, o objetivo foi comentar sobre os profissionais de tecnologia de informação, né, e como esses profissionais estão dispostos, né, no ecossistema de tecnologia de informação. Na aula de hoje nós vamos falar de uma forma de organização do sistema de informação como um todo. Tá? Como você sabe, os sistemas de informação envolvem software, hardware e pessoas, né? Vamos à aula então. Bom, só relembrando, o que é um sistema de informação? Um sistema de informação é um conjunto de partes organizadas para a realização de um objetivo comum. Tá? Então, como que eu organizo essas partes, né, esses subsistemas, para realizar um objetivo comum, para fazer um processo em cima de um conjunto de dados. Tá? É importante e preponderante levar em consideração a organização desse sistema de informação, né? A literatura indica que a organização dos sistemas de informações podem envolver 5 fatores, né? Especialmente os objetivos, né? Então, eu vou desenvolver um sistema de informação, né? Uma nova aplicação. Né? Qual o objetivo? Né? Qual o ambiente que tem que ser considerado? Tá? Quais os recursos? Né? E esses recursos envolvem o quê? Pessoas, envolve hardware, envolve software. Tá? Então, recursos como um todo. Tá? Quais os componentes desses sistemas? Tá? Está dividido em partes? Quais são essas partes? Como as interagem? Como que eu administro esse sistema? Quem administra esse sistema? Tá? Quais os papéis de quem vai administrar esse sistema? Tá? Então, o primeiro passo é ter muito bem definido qual que é o objetivo do sistema de informação. Tá? Por exemplo, um sistema de controle de estoque. Para que serve um sistema de controle de estoque? Por exemplo, para controlar materiais, para controlar o saldo dos materiais, né? Para controlar quem opera, né? E por aí vai. Tá? Esse é um exemplo de por que aquele sistema foi desenvolvido, né? Qual a finalidade dele. Tá? De modo geral, o objetivo do sistema de informação é processar e gerar dados, né, que podem ser transformados em informação. Tá? Então, processamento e geração desses dados. Tá? Outro ponto importante é que há elementos fora do sistema, né, que podem afetar ou ser afetados pelo seu comportamento. Tá? Então, o ambiente em si vai afetar, né, o comportamento do sistema. Quando eu falo ambiente, estou querendo dizer, por exemplo, recursos computacionais, infraestrutura, pessoas, né, como que os usuários vão lidar com esse sistema. Tá? O ambiente em si, né, vai ser um vetor, né, um fator decisivo aí que pode afetar positivamente ou não as organizações. Tá? Por exemplo, um exemplo de ambiente num sistema de informação de vendas, como a gente mencionou anteriormente, né, pode envolver, né, então um ambiente, né, as pessoas, outros sistemas, né, pode envolver banco, né, pode envolver representante de venda, pode envolver centros de distribuição, né, pode envolver setor de produção. Por que não envolver sistemas do governo, né? Então, sistema para interagir com o sistema local, para interagir com o sistema de geração de nota fiscal eletrônica, né? Então, o ambiente é importante. Tá? Os recursos. Os recursos vão representar os meios pelos quais esse sistema necessita para ser operacionalizado. Como eu já mencionei, né, os recursos vão envolver pessoas que são quem desenvolve os sistemas, quem usam os sistemas, né, o hardware, né, computadores, centros de dados, né, hoje com a ideia de computação em nuvem, as redes de comunicação, né, dos mais variáveis tipos e naturezas, por exemplo, rede sem fio, rede cabeada, com tecnologias de comunicação de alta velocidade, como rede de fibra ótica, enfim. Tá? Os próprios dados em si, né, os dados brutos, e o software, né, ou as aplicações. Então, os recursos do sistema de informação como um todo. Tá? Envolve tudo isso. Tá? Os recursos humanos, né, são os usuários especialistas, os usuários do sistema, considerando que o sistema já está pronto, né,
e os especialistas desse sistema, né? Os recursos de software são os programas, né, os procedimentos, os manuais, né, de utilização, né, os manuais para fazer a manutenção desse sistema, né? Os sistemas são desenvolvidos, eles precisam passar por manutenção, e os áreas especialistas de sistemas precisam ter manuais para lidar com uma falha, por exemplo, de operação desse sistema, né? Folhetos explicativos para os usuários, entre outros. Recursos de hardware, né? Que tipo de mídia que eu vou usar, né? Que tipo de máquina, equipamento, né? Então, recurso de hardware envolve não só hardware para fazer o processamento da informação, né? Mas recursos para armazenar essa informação, para fazer backup dessa informação, né? Para registrar log de acesso de usuários, né? Se eu estiver preocupado, né? Se o gestor de tecnologia estiver preocupado com a velocidade e o acesso à informação, a gente tem que pensar em solução de armazenamento de dados com servidores, né, e provedores de serviço que tenham alto poder computacional de processamento dessa informação. E aí é preponderante o uso de memória de alta velocidade, disco com grande capacidade de armazenamento, também de alta velocidade. Os recursos de dados, né, a base de conhecimento e os bancos de dados, né, atualmente diversos tipos de sistemas de gerenciamento de banco de dados relacionais e não relacionais, muito comum hoje, especialmente em sistemas voltados para a web, trabalhar com banco de dados orientado a tabelas e orientado a documentos. Tá? Tem vantagens e desvantagens dessa utilização, eu não vou entrar muito em detalhes disso nessa aula. Tá? E recursos de rede, meio de comunicação. Tá? Então, atualmente, o desenvolvimento dos sistemas está muito atrelado à comunicação. Tá? Como os sistemas, em boa parte hoje, estão sendo desenvolvidos para serem disponibilizados como serviços, tá? E supõe-se que um sistema, na forma de serviço, vai ser acessado por um cliente, uma pequena ou média organização. Então, eu preciso de um meio de comunicação para fazer isso. Tá? Então, é preponderante, né, o uso de meio de comunicação. Tá? E aqui cabe um parênteses que o meio de comunicação ele é praticamente invisível para o usuário. Né? O usuário só vai ter uma noção do problema de comunicação quando a comunicação não existe. Então, digamos que os meios de comunicação eles ficam implícitos, né, durante o uso do sistema, especialmente em sistemas que utilizam a internet hoje. Né? Mas é tão importante quanto o desenvolvimento e levantamento dos requisitos. Então, preciso de um meio de comunicação e, logicamente, que ele influencia na solução que vai ser entregue para o potencial usuário, né? Em relação à velocidade de comunicação, em relação ao congestionamento da rede, em relação a falhas de linha de comunicação, em relação aos custos também de comunicação. Tá? É importante frisar isso. Ainda com relação à organização, é importante levar em consideração que há componentes, né, que são responsáveis pelas algumas funções do sistema, né? Quer dizer, quem de fato sustenta o sistema, né? Quer dizer, a sustentação do sistema está muito relacionada a recursos humanos, né? A recursos de dados, tá? A recursos de redes e hardware, tá? Além das aplicações em si. Tá? Então, levando em consideração esses componentes, né, seres humanos, os dados, os softwares, né, as aplicações, o hardware, né, a infraestrutura, né, também rede de comunicação, surgem algumas questões, né, quer dizer, como que eu controlo o desempenho do sistema? O que é o desempenho do sistema? O desempenho do sistema pode estar associado ao desempenho da aplicação, né, que foi desenvolvida, né, pode estar relacionado com o uso dos usuários depois do sistema ter sido desenvolvido, né, o aumento da quantidade de usuários, está relacionado com o armazenamento desses dados, os dados armazenados corretamente, né, e processados corretamente e extraídos corretamente da base de informação. Tá? A própria entrada também é preponderante, tá, para melhorar o desempenho, tá? E como esses dados são armazenados. Então veja que num ecossistema de desenvolvimento de soluções, né, qualquer um desses componentes aqui pode degradar ou melhorar o desempenho do sistema. Tá? E no processo de desenvolvimento é preciso levar isso em consideração, tá? Especialmente no desenvolvimento de soluções que são executadas na nuvem. Tá? Há uma dependência da rede de comunicação, há uma dependência de
recursos computacionais de terceiros, né, para fazer um adequado processamento e disponibilizar a informação adequada e no momento certo para o usuário. Tá? Então, visando o gerenciamento adequado, né, dessa organização, a gente tem que considerar a integração de objetivos, né, para desenvolver o sistema, o ambiente, né, os recursos, os componentes, né, culminando dessa forma com a administração do sistema. Então, considerando que o sistema tem um objetivo adequado, com o ambiente adequado, que tem recursos de hardware, de software, de pessoas, de dados e de redes, né, esses componentes interagindo, tá? E considerando que ele esteja em funcionamento, eu passo a me preocupar com a administração desse sistema. Tá? Então, há diferentes maneiras, ou diferentes formas, né, dentro de uma organização, de estruturar os sistemas. Tá? Então, a literatura destaca aí 4 níveis, né, que é o nível estratégico, o gerencial, o de conhecimento e o operacional. Tá? O nível operacional mais perto da infraestrutura, tá? E o nível estratégico mais perto dos gestores, né, dos gerentes, né, mais perto do negócio, do planejamento estratégico. Tá? O nível operacional ele vai fornecer suporte, acompanhamento de atividades, né, de transação, de organização. Né? Aí a questão aqui é que ele procura responder, né, por exemplo, no caso lá do sistema de folha de pagamento, qual é o tamanho da folha? Né? Quantos funcionários eu tenho para processar a folha de pagamento? Né? Se eu considerar um centro de distribuição de remédios, né, qual a situação de estoque desses remédios? Né? Eu tenho que ter esse tipo de preocupação para que a população, por exemplo, que usa o sistema de informação, né, via celular ou da sua casa, usando o desktop ou notebook, não fique sem remédio, consiga fazer acesso a essa informação, por exemplo, numa farmácia pública disponibilizada pelo governo, por exemplo. Tá? Exemplo de sistema nível operacional, né? Então tem aqui sistema para registrar número de horas de empregados, sistema para armazenar depósito bancário dos clientes, né? E muitos outros sistemas que não vêm ao caso aqui, né? São inúmeros, né? Nesse nível aí. No nível de conhecimento, né? A preocupação aqui é dar suporte aos gerentes, né? Do conhecimento, aos dados que são gerados pela organização, tá? Então, o foco aqui é ajudar a organização a interagir, a integrar novos conhecimentos do negócio, tá? Então, como é que eu, baseado num sistema já em funcionamento, como é que eu posso extrair informação que pode ser estratégica para a empresa, né? Criar novas divisas, novos produtos, tá? Eles são projetados para servir monitoramento e controle, no caso, o nível gerencial, né? Tomada de decisão e atividade administrativa dos gerentes. Tá? Ao contrário dos outros níveis, o foco aqui é fornecer informação instantânea sobre a operação. Tá? Então, por exemplo, o sistema de nível gerencial aqui está preocupado, por exemplo, em fornecer relatório periódico sobre determinado funcionário, determinada atividade da empresa, enfim, determinado setor da organização. Tá? Então, como é que a periodicidade da informação vai me ajudar a tomar decisões melhores. Tá? Procuram responder, esses tipos de sistemas aqui procuram responder questão como o que aconteceria, né, se com o retorno de investimento de uma empresa de construção civil, por exemplo, né, para citar um exemplo, se o número de empregados fosse reduzido em uma proporção aí de 1/3, tá? Considerando que houve uma crise econômica. Qual que é o impacto dessa redução no cronograma das construções? Né? Então, assim, esse tipo de sistema de nível gerencial, né, deve ajudar, né, o gestor a tomar a decisão mediante uma situação não prevista, tá? Uma crise econômica, né? Como que isso vai impactar no negócio da empresa aqui, né? Então, logicamente, eu vou impactar uma série de coisas, né? Quer dizer, eu vou reduzir o número de funcionários, eu vou reduzir o cronograma de construção, logicamente eu vou reduzir o cronograma de construção e automaticamente eu vou ter que reduzir o número de funcionários. Eu não tenho atividade de construção, não faz sentido manter o mesmo número de funcionários em razão dessa crise econômica. Então, esse tipo de sistema tem que tentar responder questões desse tipo, né? Para melhor tomar de decisão futura. E os sistemas de nível estratégico são projetados para apoiar a atividade de planejamento. Tá? Então, esse tipo de sistema está bastante atrelado
ao planejamento estratégico de tecnologia de informação, que nós vamos ver numa aula específica sobre isso, né? Então, digamos que são sistemas que são parte do cérebro da empresa, né, do ponto de vista de tecnologia, né, que vão apoiar os outros sistemas em suas atividades e funções, tá? Então, o foco aqui em planejamento, né, e vai tentar responder questões como quais as tendências do mercado para o ramo de atuação, né, quer dizer, como é que a organização tem que se portar diante de mudanças na economia, diante de mudanças no mercado, diante da presença de novos fornecedores, diante da presença de novas empresas, né, de novos concorrentes. Qual tipo de produto, por exemplo, que essa empresa vai continuar a fabricar ou vender em 2 anos? Se o foco dela é em fabricação e vendas, o foco pode ser em fornecimento de serviços, né, como é que ela se comporta mediante essas modificações. E os sistemas desse nível aqui, né, precisam ficar atentos a isso, tá? Então, são vários tipos de sistemas associados a determinados níveis dentro da organização de tecnologia de informação, dos sistemas de informações, que é passível de preocupação, tá? Especialmente esse aqui, que é um pouco mais genérico, mas tão importante quanto o resto, tá? Dentro dos sistemas de apoio à operação, né, de sistema de apoio gerencial, a gente tem algumas subdivisões, né? Então, uma outra forma de classificar os sistemas de informação, né, no caso que envolve mais a operação, a gente tem o sistema de processamento de transação, né, sistema de controle de processo, né, mais relacionado à gestão dos processos de negócio de uma empresa, né, sistemas que colaboram com outros sistemas, né, que interagem com outros sistemas. E com relação ao aspecto mais gerencial, né, sistemas que levam os gestores a tomar uma decisão acertada sobre para onde a empresa tem que ir, como que ela tem que se comportar diante de determinadas situações, né? Sistema de informação executiva, né, que tem uma ligação importante aqui com o sistema de apoio à decisão. Então, outra forma de organizar o sistema, não é a única, né, mas é uma maneira de organizar o sistema. O sistema de controle de processo, né, envolvem, por exemplo, sensores para captação de dados ambientais, né, sistema de processamento de transação bastante relacionado à consulta online, né, bastante voltado para sistema de atividade bancária, né, ou sistema de tarifação, né, comum em serviço de telefonia. Outros tipos de sistemas colaborativos, né, que permitem que as empresas e os usuários consigam organizar melhor as informações, sistema de e-mail, videoconferência, de armazenamento de arquivo, audioconferência, enfim. Então a gente tem uma série de outros sistemas gratuitos e pagos, né, que permitem fazer colaborações com outros sistemas, tá? Sistema de informação gerencial, como exemplo aqui, sistema para emitir relatório, né, padronizado para os gerentes, né, quero saber como que a companhia se comporta em relação a determinado assunto, né? Sistema de apoio à decisão, tá, que vai ajudar a tomar alguma decisão para onde a empresa tem que ir, ou se ela tem que recuar em determinado aspecto, né? E, por fim, o sistema de execução executiva, né, que trata um aspecto mais crítico, né, para a alta gerência da empresa, né, e está bastante atrelado aí a investimento. Então, o que fica dessa aula, pessoal, é que a organização dos sistemas de informação ela é importante, né, em todo o ecossistema de tecnologia, né. Então, há sistemas para determinados níveis, né, e, de modo geral, esses sistemas podem conversar entre si, né, e podem ser utilizados para melhorar as atividades organizacionais. Sempre lembrando que é um material de apoio, né, e é importante que vocês o acompanhem, tá? Nos vemos na próxima aula. Obrigado.